retornando, né, mais uma vez em escola bíblica, com o nosso estudo, o nosso tema doutrinário, que é a igreja, amém? O nosso livro-texto é o livro do pastor Jeffrey Johnson, que leva o nome da doutrina, a igreja, e nesse exato momento nós estamos estudando a natureza da igreja, que lida com a questão de responder o que é a igreja. E a base de nós respondermos o que é a igreja é as Escrituras Sagradas. Como nós já vimos anteriormente, lidarmos com um livro para expormos a doutrina cumpre o aspecto que Deus nos deu pastores e mestres, ensinadores à igreja. Obviamente, o livro ele não substitui as Sagradas Escrituras. A base para que nós venhamos a estudar o que é a igreja e tenhamos as respostas a esses questionamentos, essas indagações, vem das Escrituras Sagradas. O papel do livro é este. Deus nos deu pastores e mestre, que nos ajuda, nos auxilia e nos guia no aprendizado das Sagradas Escrituras. Amém? Lidando com a natureza da igreja, buscando essa resposta, o que é a igreja, nós vimos no início que o contraponto está com o pensamento popular do que é a igreja. Pessoas procuram e respondem, não somente a questão do que é a igreja, mas é comum você entrar hoje em redes sociais, em entrevistas, né, o tão famoso hoje podcast, onde as pessoas perguntam quem é Jesus para você, ou o que é a igreja para você, e as pessoas tecem comentário, fazem comentário sobre o que é a igreja, mas sempre de cunho meramente racional, baseado em suas próprias ideias, nas suas próprias experiências, mas não é esse o nosso objetivo. O objetivo de lidarmos com o estudo da palavra é buscarmos na palavra, nas Sagradas Escrituras, as respostas todas que visam atender à necessidade doutrinária. Amém? Então, a natureza da igreja lida com a questão, o que é a igreja? Amém? Nós já vimos no aspecto introdutório que a igreja não são as cadeiras, não é a estrutura física, mas são pessoas. Não é? A estrutura em si, elas servem à igreja, elas são facilitadores ao movimento da igreja, que são pessoas. Amém? Pensando na natureza da igreja, nós, através da didática do livro, o pastor Jeffrey Johnson ele destaca 3 marcas essenciais da igreja. Unidade, quem lembra? Santidade e verdade. A igreja é una, santa e verdadeira. Nós falamos que dentro dessas 3 marcas essenciais destacadas do livro, estão de forma resumida os 4 atributos que já era visto desde os credos antigos. A catolicidade da igreja, a apostolicidade da igreja, a igreja que é santa e a igreja que é una. No período da Reforma, os reformadores percebem a necessidade de destacar marcas de uma igreja verdadeira, visto que a igreja católica está de fato considerada uma falsa igreja. Então nós temos já no período da Reforma um destaque a 3 marcas da igreja verdadeira: pregação fiel da palavra, administração fiel aos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Amém? Ok? Todos esses atributos, e as marcas, estão sintetizados nessas 3 marcas essenciais da igreja. A igreja é una, santa e verdadeira. Amém? Pelo fato do livro não ser um livro acadêmico, robusto, nesse sentido de lidar de forma mais em seminários, obviamente ele é mais compacto, ele vai estar sintetizado, e não que o tema não esteja abordado, ele está aqui, porém não é amplo como em sistemáticas volumosas. Nós começamos a lidar então com a primeira marca, que a igreja é una, ou a unidade da igreja. Amém? E aprendemos que a unidade da igreja traz o primeiro ponto, que é a igreja de Cristo. É isso? É Cristo a quem edifica a igreja. A matéria, o material para a construção da igreja é Ele quem traz. E o que é o material? Pessoas. A igreja é constituída do povo redimido em Cristo Jesus.
Logo, esses que são redimidos em Cristo Jesus estão unidos a Cristo pela fé, e não somente unidos a Cristo pela fé, mas estão unidos uns aos outros na habitação do Santo Espírito, sendo alcançado pelas graças e os benefícios da remissão concedida pela obra redentora de Cristo Jesus. Logo, a igreja é una. A unidade da igreja se dá, pois ela é constituída de todos os crentes, de todos os tempos, a qual estão unidos ao cabeça, que é Cristo Jesus. Amém? E qual é o desenrolar dessa igreja que pertence a Cristo, que é uma em Cristo? É a unidade invisível da igreja universal. E com esse tópico, para a gente não necessitar ler tudo que nós já lemos no livro, eu gostaria de a gente ler o primeiro parágrafo da Confissão de Fé, no capítulo 26, sobre a Igreja do Senhor, o primeiro parágrafo. Se você trouxe, você pode abrir. O capítulo 26, eu sugiro que tragam. Capítulo de número 26, sobre a Igreja. Os parágrafos, eles nos facilitam, conforme nós formos avançando nas doutrinas, eles nos facilitam fazer esse resumo. Aí a gente não precisa estar retornando o slide tão no começo, tá? A confissão ela vai ajudar a gente nesse sentido. Samuel, toca a confissão? Liga o microfone e faz a leitura do parágrafo para a gente. Isso, o primeiro parágrafo. A Igreja Católica ou Universal, que, em relação à obra interior do Espírito e verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste de todo o número dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um só corpo sob Cristo, a cabeça da mesma. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém. Então, quando nós lembrando o que já foi dito, lendo o que a confissão nos diz, perceba que resume bem o que nós tratamos sobre a unidade da igreja e o aspecto da catolicidade da igreja. Amém? Aqui já fica presente o que eu falei, nessas três marcas essenciais da igreja, está sintetizados os atributos. Um deles nós já vimos, que é a unidade e o aspecto da catolicidade. O que significa a igreja católica? Então, opa, isso aí, legal, todo mundo entendeu, não é, e a igreja universal não é a igreja do Edir Macedo e não é a igreja do Papa, não é? É o que é, então, o fato da catolicidade da igreja, o aspecto da universalidade da igreja. Como diz a confissão, a igreja católica ou universal, pois universal é o que significa católica, que com respeito à obra interior do Espírito Santo e à verdade da graça, pode ser chamada invisível. Então perceba que já esse ponto resume o que nós vimos até então. Consiste de todo, o que é isso? Consiste de todo o número dos eleitos, não é? Aquele que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Então você percebe que o aspecto da invisível e católico da igreja lida não somente com o chamado no tempo e espaço, mas lida com o aspecto da eleição. Os crentes são aqueles que são eleitos e unidos a Cristo antes da fundação do mundo. São eleitos nele, que são ou serão reunidos ao corpo de Cristo. Então, aqui a questão do tempo e espaço já começa a aparecer, ou seja, essas pessoas, em algum momento, os eleitos, aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, serão chamados, pois todos nascem em pecado, mas serão alcançados pelas graças de Deus, serão reunidos em um só corpo. Olha, é incrível, né? A capacidade teológica deste período confessional, né, irmãos? Num pedacinho, num quadradinho, você vê tanto assunto reunido num único bloco, reunidos em um só corpo. Quando ele fala em um só corpo, qual aspecto nós destacamos? Unidade da igreja. Então, o aspecto invisível está presente aqui, a unidade da igreja está presente aqui, o aspecto universal da igreja está presente aqui. A Cristo, que é o cabeça dela. Quantas cabeças tem a igreja?
Ah, depende do presbitério da minha igreja. O presbitério da minha igreja tem 5, então tem 5 cabeças. É isso? Não, não é? Nós temos um único cabeça, que é Cristo, que é o dono da igreja. O corpo, a plenitude daquele que cumpre todos em todos. Irmãos, entendido esse ponto, essa primeira marca, e quando nós vemos pela didática do livro marcas essenciais, isso significa que faz parte do que a igreja é. Não é isso? Não é como nós vamos ver, como o livro coloca mais à frente, não é um adorno, não é algo que é acrescentado, né? Nós veremos isso mais à frente, mas o irmão Mateus está com uma gravata, o irmão Eduardo está com uma gravata. Eles vão retirar essa gravata em algum momento. Isso é um adorno, isso está ali cumprindo um papel neste momento. Não é a mesma coisa em relação às marcas essenciais da igreja. Isso não é um adorno, não é algo acrescentado, faz parte, né? Os irmãos, nós todos que estamos com um relógio, em algum momento isso é tirado. Mas o que está em você, que é essencial à sua vida, que sem isso você não é você. Você não pode tecer a sua própria identidade ou dizer, eu sou eu, mesmo que eu não tenha isso. Você será você, ainda que você tire a gravata, ainda que você tire o relógio, ainda que você tire o óculos. Porém, essas coisas todas, essas marcas essenciais, são chamadas essenciais porque compreende o que é a igreja, e a igreja é una, a igreja é uma porque está unida a Cristo, é uma porque a igreja é de Cristo, é uma porque é Ele quem edifica, é uma porque nós estamos unidos a eles e unidos uns aos outros, e isso acaba nos direcionando para a igreja que é católica e invisível, que compreende todos os crentes de todos os tempos. Isso nos traz uma ideia que jamais, por hipótese alguma, nós podemos resumir a igreja unicamente a este grupo restrito de pessoas que estão nesse ambiente. Não é isso? Você não sauda somente o seu irmão que congrega aqui com a paz de Cristo. Você não chama de teu irmão somente aquela pessoa que congrega com você aqui, mas aqueles que fielmente têm fé em Cristo, fielmente estão unidos a Cristo e unidos a toda a igreja, são os nossos irmãos, e nós devemos sempre lutar. Irmãos, perceba bem a força do que é a unidade da igreja, isso não está aqui à toa, isso significa que nós não lutamos pela divisão da igreja, nós lutamos pela unidade da igreja. Quando nós combatemos o pecado, seja no campo da heresia, seja no campo da falcatrua, de falsos mestres, independente do campo que seja, a ideia não é ir contra a unidade da igreja, mas em relação à unidade. Obviamente, o que separa a igreja é o pecado. E quando nós lutamos de forma apologética, seja ela na pregação do evangelho, seja na exortação, não é para que haja divisão, é para que haja unidade, é para que haja pureza e não ao contrário. Se em nossa mente mexer na unidade da igreja é o que purifica da igreja, nós partirmos para a ideia contrária às Escrituras. Amém? Vamos ler Atos 2, 42. Irmãos, Atos 2, 42 até o 47, o microfone está ali, alguém poderia fazer a leitura? Tá bom. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando
com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, olhando esse texto, pensando no que nós acabamos de falar sobre o aspecto da unidade e do aspecto universal e invisível da igreja. Quando nós olhamos esse texto, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina, palavra. Amém? Poderíamos colocar como a pregação, como o ensino da palavra. Na comunhão e no partir do pão, reunião, culto, sacramento, as ordenanças, nas orações. Então, nesse sentido, nós poderíamos fechar esse texto com o culto solene, com a reunião dos santos. A igreja é invisível, a igreja é universal, a igreja é una. Esse texto tem como ser cumprido se eu entender que a igreja é unicamente, exclusivamente invisível? Tem como perseverar na doutrina dos apóstolos, eu lá em casa sozinho? Tem como ter comunhão e partir o pão em casa sozinho? Com isso a gente já tem algo que já cabe aqui, irmãos, que ocorreu muito na pandemia, né? Os ditos cultos online, onde pessoas partiam o pão em suas próprias residências, né? Isso não cabe segundo as Escrituras. A ceia do Senhor, o sacramento, é para a igreja, para a reunião da igreja local, tá bem? Mas e se eu não puder? É momento de choro e de pranto e dizer: Senhor, nós precisamos nos reunir. Senhor, o Senhor sabe que estamos sendo impedidos por tal situação, por aquela situação, e cumpre um papel de que a igreja deva orar quando ela é impedida de se reunir e não ir contra as Escrituras e tentar fazer piruetas teológicas para tentar cumprir algo, mas sim ir ao Senhor em lamento, em choro, em contrição. Pensando então, se não tem como cumprir essas coisas todas, pensando no ambiente da igreja unicamente, exclusivamente como invisível, logo que nós aprendemos que a igreja ela é também visível. Então aí nós entramos dentro do aspecto da unidade, nós trabalhamos com dois subtópicos: a igreja universal e invisível, e agora a igreja visível, a igreja local. É o que nós estamos vendo aqui agora. Se a igreja fosse algo unicamente e simplesmente invisível, nós não estaríamos aqui nesta manhã, estaríamos cada qual em suas residências fazendo algo puramente e unicamente exclusivo, tá bem? Então, partindo aqui para o livro, porque a igreja é formada pelo povo de Deus, a igreja, nós vimos que a igreja local, a igreja invisível, a igreja é formada nesse ambiente da unidade da igreja, sendo universal e invisível, porque a igreja é formada pelo povo de Deus, aqueles que foram espiritualmente unidos. Por que espiritualmente unidos? Porque estamos unidos espiritualmente a Cristo e uns aos outros, tá? Os membros individuais, porque essa obra ocorre em cada um de nós, são chamados a se congregarem, que está escrito em Hebreus 10, 25. Vamos lá, vamos ler Hebreus 10, 25. É muito famoso esse texto. Ele é famoso quando os irmãos estão sumindo da igreja, estão faltando os cultos. Ele sempre aparece, né? Amém? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. O contexto é que, devido às perseguições, no versículo 32 está à frente, né? O contexto à frente, mas ele nos ajuda a entender o motivo do não congregar mais. No versículo 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, suscitaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos corparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vós compadeceste dos
encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Então nós temos um ambiente de perseguição que é o ponto e o estopim para esse afastamento, esse isolamento da igreja. E qual é a exortação? Perceba, a exortação, o deixar-vos de congregar é um contexto de perseguição, de fato, e não pouca. E ainda assim, sobre a força de um ambiente como esse aqui, essa palavra não deixai-vos de congregar, ela não vem de você fazer uma opção ou brisamar ou culto, ou a festa na casa do seu tio ou culto. Não, não. O ambiente do não deixar-vos de congregar é esse aqui. Não versículo, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmo patrimônio superior e durável. Patrimônio superior e durável, os bens sendo muitas vezes saqueados, levados pelo governo, ou levado por qualquer outra instituição que seja, tem os seus bens tirados. Qual é a mentalidade? Temos um patrimônio excelente, superior, a qual nós conseguimos fazer um paralelo aqui com o versículo 25. Não deixai-vos de congregar. A perseguição se torna um ponto motivador a eu não congregar. Tá certo? Mas nós temos patrimônio superior. O dia do Senhor se aproxima. Qual o contexto do impeditivo, possível impeditivo para não congregar? Dura perseguição. E mesmo em um ambiente de dura perseguição, não deixai-vos de congregar. Não é a mesma coisa com a opção. Hoje eu tenho uma festinha. Hoje eu tinha outra coisa para fazer. Não, não é a mesma coisa. É? Não é a mesma coisa. O ambiente é outro. Quando nós precisamos tratar, não deixar-vos de congregar com essas coisas, o que tem que ser colocado em xeque é, de fato, se um dia foi iluminado mesmo. Se um dia, de fato, nasceu de novo mesmo. Não é a questão de que há um impeditivo que precisa ser tratado nesse âmbito de sofrimento, como enfermidades, como lutas, tribulações que vêm às pessoas, mas temos motivos meramente banais, muitas vezes, que temos que lidar com esse texto. Essa unidade invisível espiritual, qual é a unidade invisível espiritual? A igreja, que é una, católica, invisível. Essa unidade invisível espiritual, como veremos no capítulo 3, pois será tratada a membresia, constrange interiormente o povo unido a Deus a se reunir voluntariamente e alegremente em assembleia. Então vemos que a igreja local ela é uma expressão da unidade da igreja e da catolicidade da igreja. Amém? Não o contrário. Não é a igreja local, a união com a igreja local que nos faz unidos à igreja invisível. É o fato de estarmos unidos a Cristo, unidos uns aos outros, que temos a expressão da igreja local. E por a igreja local ser uma expressão da igreja invisível, e ela faz parte, pensa bem, 3 marcas essenciais da igreja: unidade, santidade e verdade. Dentro da unidade nós temos a unidade da igreja invisível universal e a unidade da igreja local. A igreja local não é um adorno, ela não entrou aqui como... Ela faz parte do aspecto essencial. Se ela faz parte dentro do aspecto essencial da unidade, a igreja local não é uma opção. Culto não é uma opção, é essência. Não é algo que nós negociamos ter ou não ter. É opcional. Não. Faz parte, o culto, a assembleia da igreja local é algo que faz parte da essência da nossa pergunta. O que é ser igreja? Logo, aquelas pessoas como assisti esses dias, um rapaz falando, eu sou cristão, só não gosto da igreja. Você não é cristão, você não nasceu de novo ainda. Ou está com grandes problemas e precisa ser tratado naquilo que você entende do que é a fé. Aqueles que têm relacionamento e comunhão com Cristo Jesus, não pode deixar de ter relacionamento e comunhão uns com
os outros, tá? É a unidade invisível da alma com o Cristo invisível que compele os crentes que vivem em um corpo físico a se unirem externamente em assembleia visíveis e local. Então perceba que é uma ação essencial, vital e não opcional, faz parte do fato de termos sido unidos a Cristo, sido alcançados pelas graças, regeneração, justificação, os benefícios da cruz de Cristo. Essa habitação e essa união espiritual que temos com Cristo nos, como ele vai dizer, a palavra que ele usa, compele os crentes que vivem um corpo físico a se unirem externamente. É opcional? Não, né? Para que a igreja pudesse, como vai dizer Atos 2,42, estarem unidos na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ali nós temos a imagem de uma igreja local reunida. Irmãos, até aqui algum comentário, alguma pergunta? Se quiser, temos o microfone ali. Não? A igreja local é simplesmente, aqui um resumo, a igreja local é simplesmente uma expressão externa da unidade interna que os cristãos têm uns com os outros. Aqui nós podemos perceber então, se uma pessoa deliberadamente, de forma ela declarar um não à igreja local, o que precisa ser questionado, se isso é uma expressão da questão espiritual, da união com Cristo interna, e ela rejeita a expressão local, o que fica caracterizado e será questionado de fato é a regeneração. É o novo nascimento mesmo. Aqui eu não estou afirmando questões extraordinárias, como enfermidades, impossibilidade de locomoção, aspecto missionário, fato de não estar na pátria e tantas outras coisas que, de forma muito lógica e racional, é fácil de detectar, né, irmãos? Não precisa muita coisa a gente gastar uma hora debatendo certas coisas que são óbvias. Pessoas hospitalizadas, pessoas desamparadas e tantas outras que muitas vezes, de fato, como o ladrão da cruz, né? A única expressão de igreja local que ele conseguiu ter foi: ele é justo, nós não. Né? O que é isso que você está falando? Ele foi uma expressão de... Ele pregou, né? Que curtinho, né? O ladrão da cruz foi salvo, cremos que sim. Amém? Não teve tempo para participar do batismo, não teve tempo para participar da ceia, não teve tempo para participar de um culto como esse. Obviamente, cumpre-se o papel extraordinário da impossibilidade de uma expressão visível, ainda que de forma muito simples tenha, porque a gente conhece a história. Se fosse única, exclusivamente invisível, não está registrado, nós não íamos conhecer essa história. É ou não é? Foi manifestado de forma visível, ainda que não num ambiente ordinário da congregação, mas pelo fato de eu saber que existia um ladrão que foi salvo, que ele confessou Cristo ali, que Cristo fez promessa de que ele estaria com ele no paraíso, ainda assim, há uma expressão visível. Amém? Foi por essa razão que Cristo usou a palavra assembleia, eclesia, né? Para descrever seu corpo, em Colossenses 1,18. Essa palavra descreve corretamente a igreja, porque uma das marcas definidoras da igreja é que ela consiste em pessoas que desfrutam de comunhão e companheirismo em um lugar. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Irmãos, se tiver algum comentário, levante a mão, por favor, tá bem? Podemos interagir, caso queiram. Amém? Quer ler, Samuel? Pode ler. O 18, aí depois você lê o 14 e 23. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio.
Aí o versículo 19 vai dizer o seguinte: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, né? Nós temos então que há partidos, e há uma expressão de legitimidade nisso, não porque o partido em si é legítimo, mas para que os aprovados apareçam em meio àqueles que são partidários, não é? Leu 14:23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo Lugar. Já percebeu que nós vamos a esse texto só para quem quer defender continuidade e continuismo ou cessacionismo? A gente vai só aqui só para isso. As pessoas vão no texto só para defender se os dons são contemporâneos ou não. E esquecem de certas expressões que estão aqui, irmãos, que são claras em relação à igreja local. Tá certo? Como o versículo 23 vai dizer aqui. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo local e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar em douto ou incrédulo, não dirão, porventura, estão loucos. A igreja, ela é constituída para manifestar unidade, companheirismo e edificação mútua, né? Os dons não foram dados para que haja um tipo de edificação própria, para que seja exclusivamente ao meu próprio bem, mas para o bem de toda a comunidade, o bem de toda a igreja. Todos aqueles que Deus acrescentou à igreja, por exemplo, continuarão a se reunirem enquanto perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não deixai-vos de congregar. Perseverarão até o dia do Senhor. Vamos pegar então, não deixai-vos de congregar e vamos dar um cola aqui. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, até o dia do Senhor, perseverarão. Perseverarão por quê? Naquele período, os bens deles estavam sendo tomados, as casas invadidas, muitos encarcerados, outros mortos. Amém? Perceba, irmãos, que nós, neste ambiente, nós não estamos lidando com banalidades. Estamos lidando com coisas, com agravantes, que muitas vezes são opositores à igreja. E mesmo com agravantes que se tornam opositores da assembleia local, perseveravam. A expressão visível da igreja local, essa igreja que persevera a estar junto. Ela vai vencer barreiras para estar junto. É por isso que, ainda que a gente viesse por algum motivo perder esse local, o proprietário pedir esse local, isso não seria para nós confortável, em saber que nós deixaríamos de ter um local a estarmos juntos. Entende a força, irmãos? Entende? O puritano inglês Benjamin Kitt afirmou: uma igreja é uma congregação de cristãos, para lembrarmos, essa citação está aqui, tá? Nesse pequeno livro do Benjamin Kitt, A Glória de uma Igreja Verdadeira, é muito bom, acho que eu falei na última aula. O puritano inglês Benjamin Kitt afirmou: uma igreja é uma congregação de cristãos piedosos. Interessante a definição deles de cristãos piedosos, porque o primeiro ponto é que os candidatos à igreja local são aqueles que estão unidos a Cristo, logo compreende regenerados. Não é isso? De cristãos piedosos, ele não afirma uma classe mista, que a igreja não é composta de uma forma mista, crentes e não crentes, tá? Que como uma assembleia definida, as pessoas se conhecem, fazem por mútuo acordo, um pacto, né? Consentimento, a entrega de si mesmos ao Senhor. Então, perceba aqui, irmãos,
que essa expressão pública, a pública profissão de fé, está sendo externada, está sendo visível, porque já existe uma obra espiritual em nós, já existe uma obra do Senhor interna em nós, já existe uma união invisível. Agora essa pública profissão de fé, esse acordo mútuo, esse pacto de membresia, ele é externar a obra espiritual que Cristo realizou em nós. Si mesmo ao Senhor e uns aos outros, é o que compreende a igreja invisível, sendo externada de acordo com a vontade de Deus e ordinariamente se reúne em um lugar determinado. Então perceba que a igreja não é essa coisa randômica, que, como alguns vão dizer hoje, pelo fato, eles deslocam o aspecto universal e invisível da igreja e vão descaracterizar a imagem da igreja local e vão afirmar o seguinte: a igreja é uma só. Então não importa se eu me reúno na casa do fulano, na casa do ciclano, não importa, porque importa que sejamos igreja. Quando nós formos estudarmos o aspecto da membresia, nós vamos descobrir que essa afirmação do Benjamin Kitt é totalmente bíblica, porque nós vamos ver que é impossível perseverar na doutrina dos apóstolos, estar na comunhão e no partir do pão, perseverar nas orações, se essa igreja não for uma assembleia local definida. É impossível ter disciplina, admoestações mútuas, se nós não tivermos uma assembleia definida. É impossível que pessoas que estão aflitas, carecendo de auxílio, sejam atendidas em assistências, se nós não nos conhecermos. Não é isso? Logo, a igreja ela é algo de fato definida. Pode falar, irmão Eduardo. Passa o microfone para o Eduardo, por favor. Tá ligado? Tá. Tá. Só para complementar, pastor, essa citação do Benjamin Kitt, aqui no livro está um pouquinho mais robusta, né? Eu acho que é bom para os irmãos. Ele diz o seguinte: uma igreja de Cristo, segundo a instituição do Evangelho, é uma congregação de cristãos piedosos que, como uma assembleia estabelecida e havendo primeiramente sido batizados após profissão de sua fé, por acordo e consentimento mútuos, ou seja, o pacto, né, de membresia, se entregam ao Senhor e uns aos outros, segundo a vontade de Deus. Se reúnem ordinariamente em um só lugar para culto público e adoração a Deus, entre os quais a palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados de acordo com a instituição de Cristo. A gente consegue também ver essa expressão na confissão, né? Bem parecido com a confissão no parágrafo 6º. Isso, exatamente. Muito bem. Os santos se congregam não só porque Deus uniu seus corações, mas porque Ele projetou os cristãos para serem interdependentes. Então, a dependência mútua, o fato de, na igreja, ser manifestado, externado o fato de um depender do outro, é um projeto de Deus. Né? Aqui seria um slogan, né, para uma placa da igreja. Você quer abrir uma igreja? Sugiro esse slogan, né? O nome de sua igreja é projetada por Deus. Né? Aí você entra na igreja e você vai ver que é tudo projetado pelo homem mesmo, né? Tá cheio de coisas ali de entretenimento, né? Um parquinho gospel presente ali no meio do culto, o púlpito mais parece um picadeiro, o pastor é mais para um palhaço entretendo uma plateia de bobos, e assim, muitas vezes, essa questão de que a igreja é um projeto de Deus, ela fica evidenciada que é um mero projeto humano. Isso é, ele se congrega porque não pode funcionar corretamente um sem o outro. Faz parte a interdependência. E o funcionamento correto que Deus projetou é que um depende do outro, um edifica o outro. Deus tem propositalmente dotado os cristãos de forma diferente para que eles precisem um dos outros.
para a sua maturidade espiritual. Isso é incrível, irmãos. Não é? Por quê? Porque você percebe nitidamente isso na expressão que Paulo usa na imagem do corpo. Não é isso? A capacitação que o irmão A tem não é a mesma que o B tem. E o fato de Deus dotar uns com os dons e outros com outros, fica evidenciado que Deus projetou a igreja para que o bom funcionamento, o seu correto funcionamento, seja na interdependência. Na interdependência. Se a igreja ela não age localmente com a ideia dessa interdependência, ela está com problemas sérios. A sua expressão local está comprometida. Se ela entende, ela se vê com um aspecto puramente exclusivista, individualista, está comprometido aquilo que é o projeto de Deus para a igreja, e a igreja só funciona corretamente com esse entendimento que Deus projetou a igreja assim. Por isso a imagem do corpo. Embora cada membro do corpo de Cristo receba a sua vida e alimento do cabeça, ninguém vai negar isso, que somos nutridos, somos alcançados pelas graças de Deus porque estamos unidos ao aspecto vital e espiritual que é o Senhor. Eles são designados individualmente, o corpo da igreja local agora são colocados em funcionalidade, em operosidade, individualmente para contribuir para o crescimento espiritual do todo o corpo, como o apóstolo Paulo explica. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelos auxílios de todas as juntas, a imagem aqui é o corpo, segundo a justa operação de cada parte, né? Um exemplo aqui, está lá cortando algo simples na vida, pegou o cortador de unha. Esse movimento aqui, né, irmão? Parece muito simples, né? Perca esse movimento. Perca esse simples movimento. Quantas coisas se tornarão impossíveis para que você venha realizar em sua vida? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É o que está em Efésios 4,16. Por mais que é Cristo que edifica a igreja, o Senhor trabalha de tal forma, nos dando habitação, sendo habitados pelo Espírito Santo, para que este crescimento ocorra pela operação, pela operosidade de cada parte. Pela operosidade de cada parte. Por isso que a Bíblia ela vai ser veemente contra uma fé que não é externada de forma operosa. Uma fé sem obras, uma fé simplesmente interna, subjetiva. Cada membro do corpo de Cristo é necessário. Cada membro do corpo de Cristo é. Em outro tempo eu falaria assim para você: diga para o irmão que está do seu lado, cada membro de Cristo é necessário. Mas foram outros tempos, Jesus me libertou. Mas fui liberto. Cada membro do corpo de Cristo é necessário. Foi quase, né? Só não menti para olhar um para o lado do outro. Né? Perceba que quando nós vamos lidar com Efésios, que o Paulo vai falar o seguinte: Deus deu um para apóstolos, e vai tecendo a lista. Ele coloca algo específico, que é para o aperfeiçoamento do povo santo, para que o povo santo desempenhe bem a sua obra. O ministério pastoral de ensino, a edificação da igreja, não é para que cada crente em sua individualidade retorne para suas casas entendendo: eu fui a um lugar. Nossa, como a palavra falou comigo, que bênção. Abraça o coraçãozinho. Não, irmãos. Não é para fechar o olhinho ali, nossa, como se... Não, é para olhar para o teu irmão. Quando a palavra vem a nós, é o seguinte:
É olhar para o outro, não tem essa de olhinho fechado e... Não, não, não. Não é não. É os olhos abertos. Olhando e falando, cadê aquele irmão que estava ali? Cadê aquele irmão que sumiu há um mês? Por que aquele irmão estava abatido naquele dia? Cheio, cabisbaixo. Essa é a edificação da igreja, irmãos. E por que nós funcionamos assim? Porque a igreja foi projetada assim. Amém? Cada membro de Cristo é necessário para o crescimento mútuo e edificação do todo. É o que Paulo vem lutar em 1 Coríntios em relação aos dons. Esse entendimento de que o dom era para edificação própria. Assim como os olhos não podem dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Os cristãos não podem dizer que não têm necessidade um dos outros. Ainda que o aspecto de dom na vida dele não seja um ministério de pregação, ainda que não seja um ministério de ensino, independentemente dos dons que nós temos, todo membro é necessário. A unidade visível da igreja local, continuando, partindo para o fim, os membros se reúnem em assembleias locais isso está no livro, eu separei para que ficasse mais didático para a gente, para que possam trabalhar. É um local que eu só vou, porque eu vou para que o pastor não ligue para mim, eu vou porque eu não posso quebrar a campanha, não, para que possam trabalhar. E esse trabalho, ele cumpre o aspecto da adoração, ele cumpre o aspecto do sacerdócio de todos os crentes, o serviço para o crescimento mútuo. Desenvolver inimizade? Não, né? Ainda que muitas vezes ocorra, se lidarmos, muitas vezes, como Paulo vai dizer, né? Ocorrem os partidos para que os aprovados apareçam, ainda que muitas vezes por infiltração ocorra impureza e muitas vezes no aspecto exortativo, de exortação, gere isso aqui, isso não compreende o aspecto ordinário do que é a igreja. O aspecto ordinário da igreja é desenvolver a amizade. E aqui nós não vamos entrar no grau, né, disso, mas não existe o aspecto individualista. E ter comunhão uns com os outros. Nesses 3 pontos destacados, não por mim, tá? Por mais que eu tenha colocado em tópicos aqui, está no livro. Existe aspecto para seletividade? Você consegue encaixar a palavra seletividade em algum desses tópicos? Exclusividade? Consegue? Não, né? Porque a igreja não foi projetada para isso aí. Isso a gente consegue fazer em outros ambientes da nossa vida. Em ambientes particulares. Mas na igreja, no ambiente, na expressão da igreja local, chegamos para servir. E não meramente ser servido. Nós servimos. Tá certo? O ambiente da igreja não é aquele local que eu cheguei, sentei na minha cadeira e fiz assim pro garçom. Eu olhei aqui no meu cardápio. A Bíblia é um cardápio. Eu olhei aqui no meu cardápio. E o louvor que eu gosto é esse aqui, viu? Para a direita, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Não. A Bíblia não é um cardápio. E a igreja não é constituída de pessoas que estão ali puramente para atender a mim. A igreja é um local de serviço mútuo, de trabalhadores que atendem às demandas do reino. E que nesse trabalho mútuo, conforme vão trabalhando, conforme vão desempenhando o seu papel, vão desenvolvendo amizades. Isso não é forçado, isso não é uma forçação de barra, isso não ocorre colocando ninguém na parede.
Não, não é isso. Conforme nós, na operosidade do Senhor, no trabalho mútuo, isso vai ocorrendo, esse ambiente vai ocorrendo. Não é algo que nós devemos estar desesperado criando esses ambientes a toda hora. Não ocorre assim. Para que essas amizades ocorram, não precisamos gastar todos os sábados com noite de pizza, todos os sábados com noite do hot dog, promovendo o caldo verde na igreja. Não é assim. Não estou dizendo que não pode ocorrer, entenda, irmãos. Me entenda. O que eu estou dizendo é que esse ambiente de amizade, ele vai existir no ambiente do serviço mútuo da igreja no trabalho, que ele pode ser, desenvolva a misericórdia. Você que tem o dom de abraçar, abrace. Você que tem o dom de socorrer, socorra. Você que tem o dom de assistir, assista. Você que tem o dom de pregar, pregue. Você que tem o dom de exortar, exorte. Você que serve, sirva. É nesse ambiente de trabalho, de adoração, de serviço mútuo que a amizade ocorre. Não são meros ambientes de entretenimento. Nós podemos gastar boa parte do mês, do nosso ano, promovendo entretenimento, e um irmão necessitar e não achar quem o ajudar. Não ter uma ligação para o outro a dizer, como você está? Se nós alegamos que trabalhamos para o reino, mas o nosso ambiente não é um ambiente que desenvolve amizade, estamos trabalhando errado. Estamos trabalhando errado. Estamos trabalhando de forma a qual não é no reino e nem pelo reino que estamos trabalhando. E ter comunhão uns, que é o resultado. Comunhão uns com os outros. Irmãos, eu pensei que eu ia entrar no outro. Misericórdia. A unidade é visível da igreja local, por esta razão, a igreja não é santos individuais e desconectados. Tá? Essa palavra aqui é bem usada hoje, né? Por causa das redes sociais, né? Conectados. A igreja não é esse grupo de pessoas individualistas desconectadas da realidade da igreja. Né? Meu Deus. Isso aqui, irmãos, a gente gasta o dia todo. Se for para a gente assentar o cipó, vai longe, viu? Bicho pegando, como diz o outro na igreja, né? Aí chega a pessoa... Mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Mas miserável. Quanto tempo que você está aqui junto com a gente? Você vem perguntar para mim o que está acontecendo? Olha para a realidade onde você congrega, meu filho. Os irmãos parecem que entram assim. Só enxergam o seu próprio umbigo. A sua própria realidade. E muitas vezes, eu digo agora isso como pastor, irmãos. Representando o presbitério de nossa igreja. Muitas vezes nos é perguntada coisas que são absurdas. Que para um membro de igreja local, de tanto tempo, não saber de coisas óbvias de sua comunidade local. Está trabalhando? Desenvolveu amizade? Tem de fato comunhão uns com os outros? Não? Reveja sua membresia. Como João Calvino observou, a comunhão dos santos expressa o que a igreja é. É opção? Não. É como se alguém dissesse que os santos estão reunidos na sociedade de Cristo, com base no princípio de que qualquer benefício que Deus lhe confira, qualquer dom que Deus lhe dê, qualquer habilidade que o Senhor te dotou, eles dever, por sua vez, compartilhar uns com os outros. Isso é tudo, irmãos. Financeiro, capacitação natural, capacitação espiritual, tudo. Tudo. A igreja não é apenas um povo unificado de Deus. A igreja é o povo santificado. Eu já entrei em outro, tá? A igreja é o povo santificado de Deus. Essa é a segunda marca essencial da igreja. Isso aqui para a próxima ocasião. Amém, meus irmãos?
Alguém quer falar algo? Algum comentário?